Vir a entrevista, o Ivan Drago, do Tietê. Ouçam o Tietê. Vamos lá. Acho que o fato de falarem que eu caí o rendimento, eu não jogo sozinho aqui no Palmeiras. Se eu cair, o Palmeiras também caiu. Se a gente ganhar, vai ganhar todo mundo junto. Se perder, vai perder todo mundo junto. Se você pegar meus números, eu só fiquei fora dos jogos que eu me machuquei. Fiz gols, ajudei a equipe, então eu não considero essa pergunta sua coerente. Aprendi bastante coisa com o Eduardo. Sou grato a ele também. Mas nunca escondi dele que eu vinha numa função que eu não me sentia à vontade. Muitas vezes eu ficava no meio dos volantes ali pegando a bola de costa. Então não é uma crítica, é uma maneira que eu prefiro jogar da maneira que o Cuca joga. Só isso. Ô Pascoal, no começo do ano ali, acho que fevereiro ou março, o Dudu tinha falado. Não, mas quando eu jogava com o Cuca era uma coisa. Agora veio o Tietê e falou bem claro. Quer dizer, então aos poucos a gente vai ver então que o Eduardo Batista não estava agradando os jogadores. E ele disse, conforme disse o Tietê, ele comunicou ao treinador que não estava gostando do jeito que estava jogando. Recebendo a bola de costas no meio campo e tinha que girar para fazer a jogada. E ele tem razão. O Cuca, ele vai olhar novamente de frente, a bola chegando. Mas ele tem razão no que ele falou? Na tua opinião? Se ele explanou isso para o treinador antes do treinador sair, ele tem toda a razão. Porque ele disse ao treinador que qual é o resultado dele estar jogando de costa fora da posição dele? O time está jogando mal, jogou mal. Dele especificamente? Ele especificamente caiu muito de rendimento. Então por que, Tietê, que você disse pro repórter no final da sua resposta? E ele sabe que caiu de rendimento. A sua pergunta não tem o que nem não é coerente. Como não é coerente? Tanto é coerente que na sequência você explicou porque você estava jogando mal. Porque você estava jogando mal. O jogador muitas vezes não consegue ouvir uma crítica e absorvê-la. Ele acha que é uma provocação. E de fato o Tietê, esse ano, não tem jogado a bola que ele jogou ano passado. Concordo com ele, tá jogando fora de posição. Falou, é verdade. Não, mas é óbvio. Mas o jogador ele falou que o repórter não foi coerente. Não, mas e na resposta seguinte ele fala, mas eu não vinha jogando bem porque eu estava numa posição. Mas Benja, esse é um grande mal, porque as pessoas não conseguem ouvir críticas, cara. O ser humano, muitas vezes, ele não consegue lidar muito bem com críticas. Não, saiu o Flavinho. Então, não, mas o Flavinho sabe. O Tietê é muito bom jogador, cara. É muito bom jogador. É nisso que ele disse na segunda parte, concordo com ele. Não foi só ele que caiu de rendimento. O time do Palmeiras inteiro caiu de rendimento. O time do Palmeiras pode jogar muito mais bola do que tá jogando. Mas o Tietê, ele precisa lidar melhor com as críticas, porque ele, de fato, o ano passado, ao lado do Moisés e do Dudu, não vou nem colocar o Gabriel Jesus, porque o Gabriel Jesus não fez toda a sequência de jogos que o Palmeiras fez. Ele participou talvez da metade. Mas Tietê, Moisés e Dudu foram os três principais jogadores do Palmeiras. Foram os três principais. E o Moisés hoje está machucado. O Dudu também caiu de rendimento, Tietê. Você também caiu de rendimento. É uma crítica construtiva. Não precisa estar armado para responder o repórter. Mas caiu de rendimento. E outra coisa, hein? Limpa a boca para falar do Tietê, viu, seu Werner? É verdade. Mas caiu de rendimento fale mal do Tietê. Individualmente ou caiu de rendimento porque o coletivo parou? Não, as duas coisas. Ele caiu de rendimento individualmente por uma colocação equivocada de posicionamento. Então pronto. Aí ele caiu de rendimento individualmente. O Dudu caiu de rendimento individualmente porque não foi utilizado na posição que ele foi escolhido como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Existe um problema. Existem situações que são evidentes, são claras. E a gente às vezes fala aqui, aí depois quando o treinador sai, aí os jogadores começam a escancarar então, porque não estavam jogando bem. Vamos ser. É só você então sejamos mais claros. observar. Sejamos mais claros. O Eduardo Batista foi mal. Claro. Eduardo Batista pegou um time campeão. Pô, e se você tem o melhor jogador do brasileiro, o Dudu, voando, não vai mudar o cara do jeito dele. Você tem o Tietê, um dos jogadores mais importantes do Palmeiras no ano. Pegar a bola de frente? Não muda o que o cara tá fazendo. Ele fez o que o Cristóvão Borges fez quando o Tite saiu do Corinthians. Vamos falar óbvio. Vamos falar óbvio. Ele quis colocar a cara dele no time e ferrou o Palmeiras. Pô, entendeu? Se ele tivesse mantido ali, entendeu? Mantém o estilo. Põe o estilo dele ali, uma coisinha ou outra, mas fala, pô, o time logo tá voando. Cara, não. O time tá voando, o cara foi o melhor jogador do Brasileirão. O Tietê é o cérebro desse meio de campo aí. Eu não vou tirar os caras. Sim, mas é que é o seguinte, ô Benjamin, pensa pensa agora com a cabeça do treinador, Eduardo Batista. Eu tô pensando com a cabeça do treinador. Eduardo Batista, eu vou ter 4 meses no Campeonato Paulista para botar o meu estilo de jogo. Então eu vou aproveitar o Campeonato Paulista para botar o que eu penso de futebol. Sabe o negócio que eu acho? E aí você não... Pascoal, você pega um programa... Pascoal, você vai pegar um programa que está em primeiro lugar de audiência, bombando, explodindo. Você vai mudar? Não vai querer mudar. Então, porque a probabilidade da coisa decair é grande. Vai mantendo e vai administrando, depois você muda. Mas aí é que tá. Aí não é só o Eduardo que é culpado.
culparam também quem contratou o Eduardo. Sim. Porque o cara tem que fazer uma entrevista com o Eduardo. Completamente Eduardo, é o diferentes. seguinte, você viu o Palmeiras jogar? Vi. Você sabe como o Palmeiras joga? Sei. Então ele não é maleável. Então, pera um pouquinho. Aí já fala assim, escuta, nós pretendemos que você seja o treinador. É a sequência desse trabalho. Você topa? Não é pegar e mudar. Não, eu acho que o Palmeiras joga de um jeito que eu não gosto. Mas eu acho que se mudar pode dar certo. Não interessa. Concordo sempre. Percebe? Então eu acho que na entrevista que fizeram com o Eduardo, faltou essa pergunta. Mas é na ingerência no trabalho do cara? Não, é ingerência. não, essa gente tem um estilo é o que o Benja acabou de falar. Essa pergunta não. Vamos supor, você tem lá um programa que tá indo super bem. Amanhã o Ben já vai pra China. É. Você tem que trazer um cara. Mas senhor, Você tem que trazer. Aí é dinheiro, hein, velho? E ele vai mesmo, ó. Nem pintou o convite, nem é Se eu for, se eu for, a primeira coisa que eu faço é mudar meu número, que é preciso nunca mais. Eu não se duvido. quer ter qualquer tipo de contato comigo. não duvido. Mas deixa eu ser justo. Não, só pra terminar, você vai contratar um cara pro lugar dele? Olha como é que é o nosso programa, olha o formato do nosso programa, olha como é que nós nos interagimos aqui. A gente tinha que ir num Você tem que hospício. encontrar um cara igual o Benja. Num hospício. Se Não, você mas- for pegar um cara completamente diferente dele, o programa muda. Mas esse bom senso precisa partir, senhor Mano, do Mas deixa eu treinador. ser justo também, pra não falar que eu tô sendo injusto. Mas aí chegou o Felipe Melo, chegou o Borja e chegou o Guerra. Melhorou o Principalmente- time? Sim. Não, calma, caras não melhoram o time? calma, deixa eu ser justo também pra não falar que eu tô sendo E sacana. machucou o Moisés. Deixa eu ser justo pra não ser sacana calma, com o larga de cara. ser assodado. Então deixa eu te falar. Aí chegaram os três. Ele tinha que mudar o sistema de jogo pra botar esses três caras pra jogar? Não. Não precisava mudar? necessariamente Mas, na não, verdade, claro isso que que o senhor não, está necessariamente falando, não. isso que o senhor está falando é um pouco o mundo ideal. A gente não tem hoje no Brasil. E olha, eu vou dizer que talvez a Segmentação de exceção, trabalho, é isso? talvez Sim, o seja a trabalho exceção, ser talvez Corinthians. passe a ser o Corinthians. Mas também não foi no momento que contratou o Não, Cristóvão. discordo. Mas nós não Mas que temos não no Brasil teve, que não, desculpa, um time mas que não duas pisou em derrapadas. ovos. Que não pisou em ovos pra consertar dois erros que Duas na visão dele. derrapadas. Ok, Não, não, mas o que eu ia dizer é o tchau. seguinte, não tem no Brasil clube Com convicção. que tem filosofia de futebol. Como não? Como não? tem, bicho. O Como Alexandre Matos está há muito tempo no Palmeiras. Ele é o senhor planejamento no Se tiver- departamento não, de não, futebol. não, você entendeu o que eu tô falando. Técnica, sistema de jogo. Assim, Filosofia de o Barcelona, trabalho, o de Barcelona futebol. joga, o futebol do Barcelona É igual desde as assim, canteiras ó, do gente, é Telecine. assim. Nenhum pessoal. treinador vai mudar. Não adianta vir o Eduardo Batista lá, chegar e falar assim, Por isso que o não, mas eu Mourinho queria- nunca vai dirigir o Barcelona. É claro, Mas é claro. isso. O Então, conceito é do se o- clube. Exato, mas que clube tem isso? tá concordando hoje, com ele. Né? O Palmeiras também não tinha. Gente, o Palmeiras. O Corinthians tem. O Palmeiras. Não, então, eu vou Você chegar tem lá. razão, você O tem Palmeiras razão. com o Paulo Nobre teve de técnico Oswaldo primeiro, Oliveira. Oswaldo Oliveira, que não tem nada Teve a o ver. Gareca. Teve o Gareca. Gareca, Gilson que não Kleina, tem nada a ver Gareca, com o Gilson Marcelo, Kleina, que não Gilson tem Kleina. nada a ver com o Mas Marcelo aí era Oliveira, que não tem recuperação do nada a time. ver com o Cuca, que não tem nada a ver com o Eduardo Batista. Mas e o São Paulo? Desculpa, São Paulo o Zóio também. Balsa. Idem. E o Rogério agora? Agora, no Corinthians, aos trancos e barrancos, não sei se por sorte, por convicção, o Corinthians hoje tem um jeito de jogar. Tem uma filosofia. Mas herdou do Tite, Que veio do Tite, um modelo que deu exatamente. certo. E Mas tomara Flavinho, não é o jeito que do Corinthians, Corinthians. Mano. Não, mas o Mano foi o seguinte, primeiro. mano, é o seguinte. Mano Menezes é o primeiro. Claro, É que na Europa é mais fácil fazer isso, Flavinho, porque essa ideologia... Não, e fora isso, a ideologia começa na categoria de base. Ótimo, o jogador por isso, europeu... fica mais fácil Mas ainda. o jogador europeu, ele é muito mais condicionado a participar da parte tática do jogo do que o Sim, jogador sim, brasileiro. sim. O jogador brasileiro, muitas vezes, chega um treinador é um estilo, chega o treinador é outro estilo. Então, mas na Europa é mais fácil trocar essa mas é isso que eu tô mentalidade. falando. A culpa Agora, com é de todo quem respeito, contrata. eu duvido D-U-V-I-D-O, que o senhor Alexandre Matos tenha uma noção tática e filosófica do futebol tão clara que norteie, que tenha norteado Deveria. a contratação do... Mas não tem, bicho. Ele é um executivo. O que ele é um senhor especialista. Mas o que o Alexandre Matos é um especialista em gastar dinheiro dos outros, gente. Pera um pouquinho. Eu seria um ótimo diretor de futebol do Palmeiras, mas eu seria um excepcional Aí eu vou diretor de divergir, futebol do você Palmeiras. não acha que ele é especialista em gastar dinheiro E dos gasta outros? bem. Ele é um Gasta gerente bem, de futebol mas que tem que desculpa, contratar ele jogadores. o Alexandre Matos não estava, na hora de contratar um técnico, eu duvido que na prancheta do Alexandre Matos, nos seus sonhos, o Palmeiras joga assim, Claro. assim, assado, eu preciso de um técnico executivo. com este perfil. Um executivo Não que tem. vai contratar, Ele é um primeiro ele contratador. olha para o conceito do time, aquilo que Não vai tem, ser ele não olha. desenvolvido Mas, e busca as é o que o peças Flavinho falou, necessárias. esse olha, é o bicho. mundo ideal. Não olha. Só que, lamentavelmente, aqui no Brasil, Se olhasse, não as contra- coisas não são Mas se assim. olhasse- executivo remunerado. Sim, Se olhasse, não contrataria o Eduardo exatamente. Batista.
O problema não foi só o Eduardo Batista. Foi quem contratou o Eduardo Batista, que trabalha de um jeito tivesse feito essa completamente entrevista- diferente do Cuca. Tivesse feito essa entrevista, que eu acho que é pertinente para você contratar um técnico, né? Ainda quando você tem tanto dinheiro ou uma filosofia de futebol, você chama o cara e fala assim, seu Eduardo, a gente viu você trabalhar assim, assado, legal, bacana, mas aqui é mais ou menos assim, o senhor faz... Ah, não, mas eu queria... Então tá bom, obrigado, um grande Só abraço. que tem- só chama tem- o Alberto Valentim aí agora. ou tem chama... uma outra Aí é que tá, situação. esse era o nome pro Paulo. Bom, agora já é o Cuca e Tem uma outra resolveu. situação. meu- São Paulo e Corinthians, por exemplo, vivem passando por momentos de reformulação. Então o São Paulo saiu do Balsa, que é um estilo defensivista, para um treinador que Não, tinha o gosta Osório, Quem era antes do Bolso? O Osório, que era ofensivo então muda também. toda hora, certo? O Corinthians, o ano passado, passou por 2 desmanches, 4 treinadores diferentes. O Santos manteve a comissão técnica e a filosofia de trabalho, mas não conseguiu os melhores resultados no começo desse ano. E você sabe quais são os motivos. Ele perdeu jogadores importantes. Pra mim, o Eduardo só começou a mudar o esquema do Palmeiras quando ele perdeu o alicerce do time. Ele perdeu o Tietchan e o Moisés lesionados. Aí ele se viu num momento de mudar e colocar a filosofia dele em prática. Nesse exato momento que eu vou fazer uma pergunta pra você, Pascoal, que tá dormindo. Isso. Nossa, vai matar o Pascoal. Pascoal, que Tô isso? aqui prestando atenção no que o Ivan tá Não, falando. você tá viajandão. Não, Quero tô ver o vendo Diego aí, Pascoal Pavão. empacotar. O que você vai fazer? Não, não faz o que eu já falei aquela vez, aquela bobagem aquele dia lá. Não faz isso pra me deixar a consciência pesada do tamanho de um trem. Então para de assustar o Ah, Pascoal. não é, ele tá assim. Não, mano, tô sabe? olhando o Ivan, tô prestando Lembra como atenção é que era no aquele? programa. Lembra do de seu Braboleta lá do seu Borboleta, não é falou Braboleta. brincando, Não é seu Braboleta, Braboleta. falava Lá no assim, bem a... Ele tá igual o de seu Tô Braboleta. prestando atenção no Ivan. tá uma Ô, opinião Pascoalzinho, muito lógica. tenho 2 perguntas boas pra você. Mande lá. Que a gente sabe os métodos que você tem pra ter Não, informações. não tenho são- método. É que nem o senhor Romani falou, não pergunto que não interessa pra gente não ficar ser conivente. Então não quero saber como. Eu ligo pras pessoas. O meu sei método como é é. ligar pras Ó, pessoas. o Pascoal faz. vai surpreender vocês, hein? Vou primeiro pelo outro. Palmeiras está contratando Juninho, zagueiro do Curitiba? Pode ser que já tentou o ano passado e pode ser que aconteça. Médio. Zagueiro médio, hein? Acabou. Agora vem uma pergunta que vocês vão ficar surpresos. Porque o Vitor Hugo Vai embora. Mas Escuta, mas o Luan Palmeiras veio acabou pra de contratar o Luan, É. gente. Mas tá machucado, né? Sim, mas então por que contratou? Pra... para Investimento. recuperá-lo. Para recuperá-lo. É, investimento. Agora vem a pergunta Agora vem a bomba. que Fábio Sormani ficará perplexo. É? Ah. Oswaldo Pascoal. Nada impacta o senhor. Rufem os tambores. Olha, eu vou chamar o intervalo, brincadeira. É que João Kleber. o Flavinho adora que eu faço um momento. João Clara, o Palmeiras está contratando o Jorge, lateral esquerdo que era do Flamengo, por empréstimo? Já? Ah, quando eu falei aqui que ia contratar um lateral esquerdo, mandaram O senhor não mensagem, falou do Jorge. gritaram e Não, falaram- peraí, não. Do Jorge eu não tenho Segunda-feira eu informação. perguntei pro Felipe Facincani, o Egídio está indo pro Vasco? Ele falou, o Vasco quer, há uma conversa. Minha pergunta agora é o seguinte, o Palmeiras está trazendo já o Jorge, ex-Flamengo? Tá no Mônaco, não, né? Eu não tenho essa informação. Então checa. Vou perguntar se você me permitir. Mas ele acabou de Eu ir. vou perguntar. Acabou de ir. Qual o intuito Ué, dele como- voltar? Justamente por isso, parece que não se adaptou, parece que os se caras não se talvez... adaptou, vai há embora. rumores... Pelo amor de Não, Deus. Pera só um minuto. Eu moraria em 20 milhas, Há um que é do assunto lado, do rolando, então eu estou perguntando... Pô, eu não Mônaco é estou... um tesão. É legal até com pedra no rim, cara. Eu não estou... É o quê? É legal eu não- até com pedra no rim. Eu Morar em não Mônaco com pedra no estou rim é demais. cravando, eu estou fazendo uma pergunta. Eu vou perguntar. Se você me permitir, Repetirei. Oswaldo Pascoal, vírgula. Palmeiras está trazendo Jorge, ex-Flamengo, Vou lateral esquerdo? perguntar para as minhas fontes. Seu iate ainda fica lá, Ronaldo? Vou dizer um negócio pra você. Mônaco é tão legal que tem corrida de Fórmula E esse final de semana. Aí sim. Aproveita, corrida de aproveita que tem Fórmula E corrida esse de Fórmula E e final de fala semana. rápido. Tem que... Não vou falar rápido. Então eu vou falar do Jorge. Não, porque eu quis dar o gancho, mas então você vai falar daqui a pouco. eu deixei a bola brigando. Mas ele não entendeu, mas daqui a pouco então você vai falar da aqui um Fórmula E. segundo, não senhor. Daqui a vai falar pouco então você demorado. vai falar da Fórmula E. O Jorge cairia bem no Palmeiras? Porra, vai estar lateral. O Jorge, se chega hoje no Palmeiras, ele tira o lugar do Zé Roberto. O Jorge, ele vem pra ser titular, mas eu acho muito estranho, Benja, a volta dele agora, imediata. Ué, o Eu não Gerson do acredito, cara. Fluminense foi no que já não Mas voltou? eu sinceramente Aquela não acredito que o Jorge possa voltar sim. Se viesse, Ainda claro, mais pro no Palmeiras Mônaco, que seria os caras demais, dão, mas ainda mais no Mônaco, duvido. os caras dão oportunidade pros garotos
né? Sim. Tremendamente ali, o E outra, Fabinho. futebol francês é tá uma jogando. mangaba, Pascoal. Futebol francês é uma mangaba. O negócio dos caras é tomar champanhe e comer foie gras. Semifinalista da Champions, time legal. Ah, mas o campeonato é trabalho fraco, é bom, amigo. faz. Você acredita? Entre os 8 chegaram 2 franceses. e Paris tem uma Saint-Germain. coisinha. E lá parece que tem dinheiro, né? Ó. Oi, Tem, Godrago, você viu você ontem? acredita que Jorge, salve Jorge, que acabou de ir embora do Flamengo, pode estar vindo por empréstimo pro Palmeiras? Olha, tudo pode no futebol. Agora, eu acho que seria muito ruim pra carreira do atleta. É horrível. O cara acabou de ir. O cara acabou de sair do país com uma expectativa gigante. Ou ele pensou só no lado financeiro e não teve um plano de carreira? Ah, se você puxar assim, parece máquina registradora. Mas a dele a dele não para. Vai e volta, vai e volta. Te fala, não, você não é ruim, não. É um menino, Jorge, é moleque, garotão, sai, pode ser, de repente ele não tá adaptado direitinho, vem para um Palmeiras, pro time. Bem já. Pro Ele time tava no forte, Flamengo. Que entra. Sim, mas ele foi embora. Então ele tem que se adaptar na Europa, não voltando pro futebol brasileiro. Que adaptação seria essa? Agora ele te enquadrou. Não, mas vem Eu cá. achei, ó, palmômetro pro... Não, mas eu Agora, quem acha que o Beija foi tem bem troféu nessa pra Mas discussão? eu não terminei. Ó, E levanta outra- o beijo aí, Sormani. Não, e outra, eu Junta os cacos Não, dele. deixa eu te Cadê falar. o troféu? Não, a minha função aqui, eu não tô afirmando, eu tô questionando. O troféu foi bem pra caramba. O troféu me jantou, falei. Não é que me jantou. Eu tô fazendo uma pergunta. Mas, por exemplo, eu não sei. O pior de tudo é a risadinha do Flavinho no fundo. É o pior. É o Ultra, o pior. eu só falo que é o pior. A Mas risadinha deixa dele eu é falar um pior. negócio pra você. O que eu tô falando é o seguinte, eu não tô afirmando, eu tô aqui jogando suposições no ar. Vamos supor, pode ser, de repente não tá legal lá, precisa voltar um Mas você pouquinho. acha que seria bom pro cara De mesmo? repente ele joga no Palmeiras, que é um time forte, que é um time que entra no Campeonato Brasileiro para ser campeão. Por que não? Dirigido pelo Cuca, um time forte. Ele não tá. Uma coisa é o Jorge de repente já voltar, e outra, de repente ele não tá voltando definitivo, um empréstimo. E outra, uma coisa é o Jorge sair de lá que acabou de chegar e voltar para brigar em time. Mas pra quando a gente disputar. questionou a mesma situação do Gabigol, Benji, inclusive o próprio Wagner Mesma coisa, Ribeiro, ele é. disse que a instrução era ele permanecer na Europa. Mas cada um tem uma temporada, tá Mas acabando a como a temporada. coisa do Ganso, né? O cara vai Não, o Ganso fazer. é diferente. Se o Jorge não for burro, se não for. Mas hoje você tá só nessa fase do... É surpresa, jegue, burro, Mas eu não chamei. Você gostaria que as pessoas falassem o quadrúpede Se do eu Flavinho? fizesse uma burrice, eu acho que seria. Você acha que é normal. uma Eu acho, por exemplo, eu jeguice acho que sair o Everton, Talvez você me chamou de Ribeiro burro, jogar que no é São triste, Paulo. Eu né? sei, mas eu não tô chamando ainda de burro. Os Você caras- chamou de jegue o Everton Não, Ribeiro, se ele não, vier. não, se ele vier, vai, é uma coisa Vier de pra jegue. onde? Pro São Paulo. Com o treino do Palmeiras e o Flamengo disputando o cara. Se o cara for pro São Paulo é um jegue. O Jorge vem agora, acaba a temporada europeia. O cara vai ter uma pré-temporada pra se adaptar. É a hora da adaptação. Em Mônaco, Claro. é bom jogador, bom jogador. O Brasil tem tradição de ótimos laterais esquerdos que fazem muito sucesso na Europa. O cara não foi contratado à toa. Vai voltar pra jogar no Palmeiras? É um jegue. Jegue, na verdade, porque E não nós é estamos o falando Palmeiras, de né? Francês. Mônaco em francês. E não é a questão do Palmeiras. Não jogar tem lógica. Voltar Não tem pro Brasil, lógica. não tem lógica. É, exatamente. Não é o Palmeiras, é claro, para qualquer time. Ô, Pascoal, Não tem lógica. como é que funciona? Porque o Jorge esse ano, o Jorge jogou no Mônaco. Jogou. Se, por exemplo, ele pode, por contrato, se ele vier para um outro clube, ele pode jogar aqui de novo? Não, ele pode... No Ele a janela período pode de- abrir. Quando no terminar... período Não, mas tem que Não. respeitar, você não pode ter 3 transações no mesmo ano. Mas Então, mas saiu esse ano. seria a primeira. Então, mas ele jogou Seria no a segunda. Flamengo, ele chegou a jogar Esse ano? um trecho Acho do que Campeonato não. Carioca. Ele chegou a no Flamengo. jogar no Campeonato Eu acho que ele Carioca chegou esse a ano? jogar algumas partidas. No início do Campeonato Carioca ele jogou. Jogou. Ele jogou Mas sim. pode? Flamengo, Mônaco E aí Palmeiras. terminou a temporada, abre a janela, vai poder ter a É porque negociação. é outra temporada. Porque lá na Europa é outra temporada. Agora, antes que me xinguem, que já devem estar me xingando de verme e jegue e quadrúpede no Sim. Twitter, gente, eu estou apenas fazendo uma pergunta. Você não disse que ele vai ser contratado, Não, você está eu- questionando a respeito. Eu estou perguntando, Eu estou perguntando para o aqui para Pascoal algumas se fontes. procede uma informação que Jorge poderia estar vindo por empréstimo para o Palmeiras. Só. Ó, só pra informação. Antes que me xingue, seu verme, mentiroso, quadrúpede, chucro. Já lavei a boca aqui pra falar do Jorge, entendeu? Aliás, ontem um torcedor do Palmeiras fez uma pergunta pra você. Aonde? Aqui no... Aqui no programa? Aonde? Não, porque nunca ninguém pergunta. Ele ficou alarmado Não, ontem eu com fiquei isso. satisfeito. Olha, vou dizer uma coisa. Eu tomei um cálice de conhaque a hora que cheguei em casa. Em comemoração.
Você não gosta de conhaque? Ah, você tá brincando. Tá de brincadeira. Você não sabe se tá perdendo. O Jorge fez só um jogo nessa tendência Mas que ele foi pro não Mônaco. jogou, né? E Não, no ele Flamengo jogou? 1 minuto. Eu tô vendo aqui ó, na ficha dele. Ele foi contratado e não jogou ainda, é isso. Ele jogou 1 minuto só. Ó, a informação que vem é o seguinte, o Jorge não jogou o Carioca. Ele foi negociado dia 26 de janeiro e o Flamengo estreou dia 28 de janeiro. E termina a Quanto o temporada Boa na Vista, Europa, quanto- ele fica repete liberado. a informação. Quantos Ele jogos jogou do 1 Mônaco? minuto. Um jogo, 1 minuto. Gente, normal. E, Ele foi e outra coisa, grande parte dos jogos do Mônaco, nem banco ele pegou. Sormani. Ele entrou em uma partida Ele só foi aos contratado, 44 ele do foi segundo tempo. contratado como um jovem promissor em meio de temporada. Exatamente. Para os caras não tem sentido contratar numa temporada que o Mônaco está muito bem, muitíssimo bem. Você não vai pegar o moleque e botar para jogar. Então, aí, de Você repente, pega o Mas quem que falou que vai ter Mônaco, pré-temporada? treinar. Falou certo. Não, agora vai vir a Vai pré-temporada. vir a pré-temporada. E aí você vai ver ele qual deve é estar a com dele. dificuldade na comunicação, na língua. Por mais entendeu? que seja o Palmeiras, o que acrescentaria mais uma temporada na No vida Brasil, desse rapaz? nada, zero. Para que ele consiga desenvolver um futebol satisfatório na Europa? Nenhuma. Nada. Nenhum. Nada. Nem que o Mônaco, o Monaco, né, como eles falam, o empreste pro Lyon, por exemplo. Ou Isso. pro Toulouse. Isso. Qualquer coisa. Mas pra ele ficar na França, Claro. aprender a cultura francesa, conhecer o futebol francês, E onde dá pra aprender jogar, a língua. onde dá pra jogar bem. O campeonato não é uma mangaba, eu acho que não é uma mangaba. Acho que o futebol francês também não hoje a acho gente que é. tem. Mas é Eu tô com o um Mano, país acho onde uma dá pra mangaba. jogar. Pô, mas o Mangaba não, acho uma mangaba. Você viu o Lyon ontem Como é que fala contra em o francês, Ajax? mangaba? O que fez? Mas foi O David Sim, Neres. foi- O foi- David Ajax Neres. Sim, O David mas Neres. você viu o jogo? Foi Vi. pra lá pro. O Manchester também Ajax. tomou um calor, Pro né? Ajax. Boa. Não, então é o Bosquilha. O Bosquilha foi pro Mônaco. E se machucou feio. Isso. Mas ele não foi aproveitado imediatamente, foi emprestado para o futebol belga para depois retornar para o Mônaco. Então, ele pode ser emprestado pro Palmeiras. Mas o Palmeiras não mas é na acrescentaria Europa, nada. cara. Acrescentaria, Não, acrescentaria. ele tá dizendo o seguinte, então jogar, eu ficaria na Europa. Adaptação europeia. É que nem o Por exemplo, Gabriel. tem o Jorge, 19 anos de idade, gente. Então. Ele Então, jogar aqui... é mais um motivo pra ele ficar no banco e não achar ruim. Não, mas Entendeu? eu não falei que ele... Não, eu estou pensando como agente dele. Jorge, calma. Claro. Você tá aí há 6 meses. Você vai fazer uma pré-temporada Nem isso, agora. ele foi em 26 Agora, de janeiro. Você lembra que tá 4 o meses técnico lá, o Nem Benítez, o isso. Rafa Benítez, falou pro Gabriel, pro Rafael péssimo. depois. Péssimo treinador. Ele falou assim: primeiro você vai aprender a cultura italiana, você vai aprender a língua, vai aos pouquinhos eu vou te colocar no Gente, time. ele tá há aí ele 3 colocou meses o na Rafael foi mal e perdeu a posição. Ele tá há 3 Agora, meses e meio na Europa. Imagina, vai Agora, voltar. Tá louco. Que cairia bem no Palmeiras, cairia, hein? Óbvio. Jogador rápido, jovem, bom jogador. Claro. E é um dos problemas hoje do Palmeiras. É um problema na lateral É um esquerda? dos focos que o Palmeiras vai. O Palmeiras quer um meia de ligação. E um lateral esquerdo. Hã? Né, Ó, se o Palmeiras quer um telefone, meia. liga pra telefônica. Se o Palmeiras quer um meia. Não é possível. Se o cara. Palmeiras quer um meia e um lateral esquerdo, o Jorge é um lateral esquerdo, um belo lateral esquerdo. Cadê o Baita Johan? lateral esquerdo. Hã? Cadê o Johan? Cadê o Rafael Veiga? Cadê o Veiga? Cadê o venezuelano? O Michel Bastos Vão poderia- exigir mais da diretoria do Palmeiras? Ô, Drago, você que cobre bastante São Paulo, Michel Bastos cairia bem na lateral esquerda? É uma posição que ele gosta Ele de não jogar hoje? gosta. Ele não Mas tá gosta. Ele jogando. sempre deixou isso claro. Mas ele tá não jogando gosta. lá. Hã? Ele pode quebrar um galho, mas ficar a temporada inteira, eu não acredito. Ele não gosta. Ele sempre declarou isso. Mas é que tá, Ivan. Aí Até é quando jogador... o Muricy tentou no São Paulo. Então, mas aí o jogador precisa ter o bom senso e falar: eu lá na frente eu sou mais um. É. Inclusive opção de Não banco. vai ter lugar pra eu mim. na lateral esquerda, eu assumo a titularidade, porque o Zé Roberto ele não vai conseguir jogar 38 rodadas no Campeonato Brasileiro. O Zé Roberto, inclusive, não deve sei. estar Do sentindo. jeito que ele é um Não, mas fenômeno. o Zé Roberto, Benja, eu acho que principalmente na lateral esquerda ele não tem chance. Porque se ele pega um lateral rápido do outro lado, um atacante, ele já não consegue correr da mesma forma que ele corria antigamente. O Michel Bastos ainda consegue. É um jogador que fisicamente. Ah, mas peraí, sim, mano, ele é mais rápido que o Zé Hoje, Roberto. hoje- O Cuca muda o plano de jogo, muda o posicionamento. Os laterais, o Zé Roberto teve muita tranquilidade para jogar com o Cuca, ou não? Teve, o ano passado teve. Por quê? Tinha uma cobertura. Ah, Tinha uma cobertura. perfeitamente. Tinha trabalho para fazer a cobertura. Perfeitamente. Então a gente precisa ver primeiro como é que o Cuca vai montar Não, o mas a time. questão não é O essa, Cuca treinou Pascoal. 12. Eu tô falando com relação, por exemplo, ao Michel Bastos. O Michel Bastos, se ele quiser jogar naquela linha de 3 ou aquela linha de 4 atrás do centroavante, ele tem uma disputa com no mínimo 3 ou 4 jogadores. O Michel Bastos quiser jogar na lateral esquerda, ele só briga com o Zé Roberto. Ô, Pra mim é Oswaldinho, improvisação. Ó, uma fonte aqui do Palmeiras me disse que não tem nada do Jorge. quem falou? Uma fonte aqui que eu perguntei. Lindóia. Então encerramos o assunto. Não tem nada do Jorge. Sabe como é que é o negócio? Eu prefiro. Eu perguntei para mais dois.
Deixa eu esperar Nossa, aqui pra ver. Pascoal, você conferir com 3 fontes? Eu costumo só de fazer ouvir isso. falar, eu já mando aqui. O senhor disse ontem que ia jogar um jogador que não jogou. Olha, O senhor- porque, sabe por quê? Eu vou confessar. Porque eu ouvi ele no rádio falando e aí eu quis dar uma de entendido. Aí não citou, né? Agora você jogou na conta dele. Eu entendi. Aí eu tava vindo pra cá. Prêmio! Traíra! Não, prêmio ou hipócrita, porque na hora de defender fair play, Eu tava ele vindo pra cá, defende. eu tava vindo pra cá, Então eu vai, ouvi na vai. Rádio Transamérica. Prêmio, tira a mão, o prêmio aqui, meu, eu tiro a foto. O jogador de São Paulo que ele bancou a escalação. Aí Foi do meia, do- não sei quem tava apresentando o Olha programa, aqui. perguntou Ó, pro Tomás, ele perguntou falou que o pro- Tomás jogaria. Perguntou pro Ivan Drago assim, mas aí quem vai notar, que tal? Não, pode ser Gilberto Ó, e Prato a ou pode fonte ser do- Tomás e Prato. A fonte do- Aí o cara, peraí, aí o cara perguntou pro Ivan assim, mas você acha que vai quem? Eu falei, acho que vai o Tomás. Eu falei, pô, beleza, eu vou chegar no programa hoje Mas peraí, eu e vou sempre falar que deixo vai o claro Tomás. que ele tem fechado as atividades. Sim, mas E aí ele eu não tem falei isso, testado eu mais de uma apostei, porque aí eu ia formação. ficar com fama de Agora, da quem própria acreditaria escalação. que ele entraria com o Neilton? Mas não sei. A Mas não jogou nunca. fonte de Fábio Sormani, que eu não vou citar o nome, fala que Lindóia. não vem, A não chance estamos atrás é de lateral. zero. Então, porque não estamos atrás de lateral esquerdo. Nós temos aqui Egídio, que o Cuca gosta muito, o Zé Roberto e o Michel Bastos, que pode fazer aí. Aí o Egídio fica? Sim. O Cuca não abre mão dele. Do Egídio. Inventaram que ele está de saída. Então tá aí a fonte. Então, A minha fonte já disse podem ir no que Twitter me buscam um lateral e vão me esquerdo e xingar um do mesmo meia. jeito, porque eu não cravei, eu Só que essa perguntei, mesma mas vão me fonte xingar do diz mesmo que jeito. não tem nada a respeito do Jorge. É o mesmo. Então, mas a tua fonte diz que quer lateral meio, esquerdo. lateral esquerdo A do e um Sormani meia. fala que não quer. Tá bom. É por isso que é melhor consultar com mais de uma Justamente. pessoa, pra gente saber o que está Oswaldo acontecendo. Pascoal dando Eu uma vou dar aula de eu jornalismo consulto para Flávio geralmente com Gomes. 2 ou 3 para perguntar. Vamos ouvir Eu dei agora. ontem, tava furada. Vamos ouvir agora. Iremos ouvir agora Maurício Gagliotti, o presidente do Palmeiras, a respeito, né, da punição que pode pegar o Felipe Melo. Vamos ouvir. Fazer uma pergunta para o presidente, né, que interessa muito ao Cuca. O que o senhor achou do relatório do jogo do Peñarol e que espera do julgamento, né? Já que a Libertadores, o Cuca deve saber disso, é o principal objetivo do Palmeiras esse ano. O Palmeiras não concordou e nós estamos nos posicionando juridicamente em relação ao relatório da última partida contra o Peñarol no Uruguai, e nós entendemos que fomos vítimas, entendemos que houve total falta de segurança, o clube é vítima, os atletas foram vítimas, e o nosso torcedor também foi vítima. O Palmeiras teve que se defender em todos os momentos no jogo no Uruguai. Esse é o posicionamento do clube. Só corrige aí. Então, como eu ia falar, mas aí o Flavinho fica me deixando maluco, isso aí nós recuperamos. Foi na apresentação do Cuca, o Maurício Gagliotti falando a respeito da punição do Felipe Melo. Hoje deve sair o resultado. E vou repetir, se o Felipe Melo tomar 3 jogos de suspensão mesmo, Então, o Felipe Melo corre o risco de tomar mais do que 3. e se o Palmeiras for punido, é um absurdo. Pelo que, Absurdo. Se a Saque comissão... @comebol.com. Só quero colocar uma coisinha para vocês .py. aqui. Quero colocar uma coisinha para vocês muito clara. Se a Comebol se basear no que o adversário do Palmeiras colocou colocou num documento... O adversário ou o juiz? O adversário, porque Peñarol? o Peñarol também levou uma documentação dizendo que foi o Palmeiras que provocou tudo isso, levou seguranças para promover a algazarra, que os torcedores destruíram o local onde estavam. Para eles são uns santos. Eles se travestiram de santos. Não, e só falta a auréola pra esse tipo de gente aí. Só falta a auréola. Manda invadir o Uruguai. Isso, não teria nenhum problema. Manda Só que tanques. acontece o seguinte, o Míssil, Palmeiras foi escude. vítima. Claramente Vítima, o Palmeiras escambau, foi vítima. E se acontecer alguma punição ao Palmeiras, vai ser um absurdo total. É a descrença naquilo que pode ser como legislador. É uma descrença. Eu ficarei completamente descrente, porque não é possível Palmeiras passar o que passou, invadir o gramado, bateram nos caras do Palmeiras, fizeram o escambau de Madureira, e ainda vão punir o Palmeiras? Mas o Felipe Melo vai ser punido porque o Messi falou pro Bandeirinha que ele era bonito, pegou 3 jogos. Já não tem mais, porque foi lá e tal. Já foi absolvido. Já foi absolvido. Se punirem o jogador do Palmeiras
pelo que ele se defendeu, confesso pra vocês, será um grande absurdo. E eu tô sentindo um cheirinho da maionese que vai, ó, o leite vai azedar. Mas, ô, escuta Pascoal, o que eu tô falando. Os caras lá vão promover o Palmeiras ou então vão colocar o Palmeiras como demônio. Eles vão transformar o Palmeiras em um demônio. Vai por mim que eu tô falando pra vocês. Porque o cara que é presidente do Tribunal de Penas já saiu, porque diz que não pode se envolver num time brasileiro. E ele está certo. Se você tem pode ser envolvido nisso, tem que se afastar. Como qualquer juiz faz, geralmente, não é sempre. Porque aqui no Brasil às vezes não acontece isso. Agora, ele já se afastou. Então entram 3 personagens teoricamente isentos para analisar a documentação do Palmeiras, a documentação esse time aí, que é esse time aí. Respeita o Penharol, pô. Esse time aí, porque o que os caras fizeram não merece o meu respeito. Merece o seu respeito? Os caras bateram. Isso não confunda pessoas com instituição. Os dirigentes do Penharol mandaram documentação, os dirigentes do Palmeiras, os advogados. Aliás, o Palmeiras é um advogado uruguaio e que está defendendo o Palmeiras, para quem não sabe. E você vê como é que nem tudo é do jeito que o senhor fala. Nem tudo é do jeito que o senhor imagina. Fui orientado a ficar quieto. Mas, ó, o negócio é o seguinte, Beija, Não, com deixa ele relação... falar. Não, mas com relação ainda... Se o senhor acha que é legal isso aí... Com relação a esse episódio, o negócio é o seguinte, Vamos vamos aguardar o desfecho dessa história, mas se o Palmeiras de fato for punido, assim como o Felipe Melo também, coisa que já deve acontecer, total, cara. isso mostra que o tribunal não é sério e não é isento. Porque independente do que o Palmeiras alegue, independente do que o Penharol alegue, existem imagens. As imagens estão ali para falar por si só. Você não precisa ler relatório. O cara que vai julgar esse caso, ele tem que pegar um relatório de um lado, pegar o relatório do outro e rasgar ambos. Não é assim, mano. Não, mas só um minutinho. Não é assim. Só um minutinho. A imagem não mostra o que o árbitro viu. Sormani, ele é muito soberano melhor. lá, Pera, não é soberano. Eu vou te falar por quê. Pera, calma, deixa eu terminar, o Palmeiras que provocou a reação, pera, já vou chegar aí. Deixa eu terminar. Claro. O negócio é o seguinte, Sormani, não é isento. Porque se você parar pra analisar... Mas se o árbitro não é isento, ele não pode ser escalado, mano. Mas, pera, deixa eu terminar, vocês vão entender. Depois vocês retrucam, por favor. O negócio é o seguinte, se a gente começar a analisar de fato o que aconteceu, pega a súmula e leia, Sormani. O árbitro, ele disse que o Felipe Melo, ele vai na direção do banco do Penharol com uma atitude... O quarto árbitro que escreveu, o representante mas é árbitro. O representante da Sul-Americana faz parte do trio, faz parte do trio. O árbitro disse que não viu o começo da briga, e ele viu que ele estava lá. O negócio é o seguinte, tá lá. O que consta na súmula, que o Felipe Melo, depois que termina o jogo, ele vai na direção do banco do Penharol com um ato provocativo, manifestar alguma intenção de zoeira pra cima dos caras. É um relato viciado. É ridículo, tá na cara que isso não aconteceu. Então, senhor Mani, não me venha falar de isenção porque o árbitro é soberano. Não é. Se o tribunal for justo... Você citou ele, aí se o tribunal for justo mencionado. e se o tribunal for decente, correto, isso tem ele rasga isso, qualquer tipo de laudo e analisa as imagens, porque as imagens são claras, senhor Mani. Você não tem uma imagem pinçada, só pra concluir, eu prometo que já vou terminar, você não tem uma imagem pinçada de um lance. Tem uma câmera aérea, o seu Fábio Sormani, que mostra a imagem desde o início. Citou de novo ele, depois você ele vai responder, eu faço questão que ele responda. Porque mostra uma imagem aérea desde o início, quando termina o jogo, o William sendo agredido, o Fernando Praz sendo cercado, o Felipe Melo sendo agarrado pelo pescoço. Então, isso daí, Sormani, rebate qualquer tipo de argumento de um árbitro bundão que não teve peito pra escrever o que aconteceu. Porque o time do Penharol foi quem começou a confusão. O time do Penharol foi pra cima do Felipe Melo. Ele só se defendeu. Eu concordo com tudo isso que você falou. E com o Pascoal. Obrigado. Quem começou a confusão, eu acho que se tem. Acho, né? Que se tem um culpado com base, que eu não tô vendo na televisão, é o Penharol. Com base em tudo que aconteceu, eu concordo. Agora, o que eu falei é o seguinte: você não pode rasgar a súmula, o relatório do árbitro, dos assistentes e do quarto árbitro. O que você pode fazer nesse momento, no momento do julgamento, é ler o que o cara escreveu e olhar a imagem. Isso daqui o senhor se enganou. Ele pode ter se enganado. Opa, isso aqui não tem, a gente não viu isso aqui. Isso aqui não está condizendo com a imagem. Se o árbitro não é isento, ele não pode nem sequer ser escalado para trabalhar no jogo. Olha a diferença. A partir do momento que você escala o árbitro, e se ele faz parte do seu grupo, da comissão, equipe de arbitragem? Da equipe de arbitragem, se pressupõe que o cara é honesto. Mas o que você achou da declaração dele na súmula? Então, você achou coerente, incorreto? Não houve, eu concordo com você, não houve provocação do Felipe Melo, concordo com você, já disse isso aqui. Acho uma vergonha o Palmeiras ser punido, acho.
Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, você não pode rasgar o relatório do árbitro, não pode. Ah, eu acho que você pode, tem que analisar tudo. E jogar no lixo na frente dele. Tudo para que você faça justiça no momento que você determinar. Isso é injustiça. Agora, deixa eu falar pra você. Olha, você estava agressivo. Você levantou o tom de voz. Eu não sou agressivo. Você citou 3 vezes o Sormani de forma pejorativa. Me chamou de bundão. E ele, Não, chamei o árbitro. Ele de forma Frouxo, sutil, bundão. educado, como sempre. Opa. Isso é. Eu sou um Sem cara... levantar o tom de voz. Ele acabou. Índice palmômetro, Sormani. Índice palmômetro pro Mano. Mas se eu fui agressivo com relação ao Sormani, eu peço desculpa. É o mínimo, é o mínimo. Não foi coisa nenhuma. Fala, ô Flávio Gomes, o que você quer Não, falar? sobre esse assunto, acho que a gente já falou muito. Eu acho que pode ser que existam alguns episódios, alguns acontecimentos que a gente não tenha presenciado, que as câmeras não tenham registrado. Por isso, acho que deve se levar em conta, sim, qualquer relatório. Acho que o Peñarol tem que ser muito duramente punido, acho mesmo. De início, eu achava que o Felipe Melo não deveria ser punido, depois de muito ver, discutir, conversar, acho que deve ser punido, acho que o Palmeiras não. E é isso. Agora, acho que a punição mais pesada realmente deveria se dar ao Peñarol, pelo que aconteceu com essa história de fechar portão e de, enfim, todo o resto que a gente viu aí. Punição dura mesmo, mas acho que não vai acontecer, inclusive. Acho que não vai acontecer. Acho que o Palmeiras não vai ser punido, também não vai haver nenhuma punição ao Palmeiras. Flávio, eu acho que nessa história vai sobrar pro Felipe uma Melo. visão purista. Eu gostaria de ter a mesma visão que você, mas eu não tenho. Confesso pra você, eu não tenho essa mesma visão. Eu acho que os caras vão carregar na mão. Você acha Os que caras não? vão botar a mão pesada. No Palmeiras? Porque E no Peñarol também? Você ouviu, você leu Porque se botar... nos dois. Se botar nos dois. a mão E também, pesada no Palmeiras, tá eliminado. nos jogadores do Peñarol, pode fazer uma nos punição, jogadores do pode- Peñarol nada citados, a perder. os 3 que foram citados, inclusive levados à justiça lá no Uruguai, que a justiça foi muito rápida no Uruguai, e aí parabéns para a justiça uruguaia, né, que chamou os caras aí, já resolveu, e convocaram o Felipe Melo, que se ele voltar ao Uruguai, você vai ser chamado também para responder a respeito agressão, do que aconteceu. Acontece o seguinte, Flávio, eu li a declaração do presidente da Confederação Sul-Americana quando ele disse que não será mais tolerado qualquer esse tipo de situação e eles punirão severamente. Eu li. Você Espero- tá então, passando eu por espero ele. que haja essa Isso vai punição ser punido severa ao severamente. Então eu acho que eles vão botar a mão pesada Nos em cima dois do clubes. Palmeiras, em cima do Peñarol Outra e coisa. em cima do Felipe Melo. A mão vai ser pesada. Pode acreditar. É a intenção da Conmebol, dos patrocinadores, dos parceiros da Conmebol, acabar com essa história. Isso é Libertadores. Não é mais. Não dá mais. Chega. Isso faz parte do passado. Faz parte do passado. Isso aí não dá mais. Chega. Isso, a Libertadores não pode ser isso. A gente cansa de ver na Europa os torneios importantes, como a Champions League, a Liga Europa, que nós transmitimos aqui. Ontem mostramos a vitória do Lyon, 3-1, e mostramos depois o VT da classificação do Manchester United em cima, com a vitória em cima do Celta. O aliás foi empate, o Celta perdeu o gol no último segundo, que poderia ter levado o Celta para a classificação. Então chega, é preciso acabar com isso. E a Conmebol está entendendo isso. Que é aquilo que eu falei, se a Conmebol quer o dinheiro da televisão, se ela quer o dinheiro dos patrocinadores, se ela quer o dinheiro dos torcedores, isso aí não pode acontecer mais. Esse negócio, isso é Libertadores. Não é. Acabou. Isso faz parte do passado. Como o doping fazia parte do passado e o doping corria solto na Libertadores, já não corre mais. É preciso acabar com o escudo, protegendo o jogador que vai bater escanteio. Não dá mais. Então eu acho... Tudo inflável para não Tudo tomar inflável, exatamente. Não pode, não pode. Então eu acho que vai haver punição. Agora, punir só o Palmeiras me parece um exagero. E pra mim, punir o Felipe Melo com 3 jogos, vamos dizer que você puna o Felipe Melo com um jogo por conta do soco, da agressão. Você tem uma leitura que de repente pode ser a leitura de outra pessoa. Pode ser. Olha, ele poderia ter levantado o braço, não quero. E a partir do momento que foi agredido, ele revidou. Mas ele agride primeiro. Tudo bem, tudo isso é aceitável. Agora, só punir o Palmeiras, porque estava lá com seguranças, claro. Só punir o Felipe Melo, porque ele bateu no cara, a meu ver, em legítima defesa, é o exagero.
Mas eu acho que tem que ter punição e essa história. Isso é Libertadores, tem que acabar. Quando eu falei que eu acho bateu? que tem de punir o Felipe Melo, eu mencionei só o Felipe Melo, mas eu acho que jogadores do Penharol, aqueles que agrediram. É isso que eu ia falar. O Cebola, Rodrigues, Eu não sei Bigode. o nome dos caras, mas agrediram o William, agrediram o Praz. o Fernando Praz, agarraram o Felipe Melo. Todos esses, eu acho que tem que ser agredidos. Tem que ser agredidos. Tem que ser punidos igualmente. Acho que o Palmeiras corre o risco por conta dessa estrutura de segurança que levou, né? E que pode ser... Se não leva, o Palmeiras ia ser não, atropelado não leva, lá, os jogadores não Flávio. voltavam. Gente, não estou dizendo que não é para levar. Estou tentando ser mais sereno possível aqui. Você anda com Mas segurança? pode ser que isso... Eu não ando com segurança. Mas deveria. Pode ser que isso... Tem cara que te odeia, velho. Mas precisa vir com... Vem Ah, dois. precisa sim. Vem de 2 ou 3, assim. E quando ele desce a Vem rampa... meu filho de 7 anos com o amiguinho dele. E quando ele desce a rampa com o Chevetinho? Nossa, com o estofamento jeans, que é cafoné. demais, né, meu Ô, chefe? Drago Ivan, o que você acha? Eu acho que no final das contas vai sobrar para todo mundo. Agora, é inadmissível que um time possa se precaver levando um número maior de seguranças e seja punido por isso. Isso mostra que a desorganização é total. Mas na súmula, Ivan, sabe o que está escrito na súmula do observador da Sul-Americana? Que os agentes do Palmeiras lá, os seguranças do entraram Palmeiras, no campo. invadiram o campo. Claro. Eles time tava fizeram, acuado. eles salvaram os Eles caras. ajudaram a não Eles ter uma ajudaram a tragédia. salvar, Claro. a não ter uma tragédia. Claro. Eles abriram Claro, o portão concordo com que você. alguém inadvertidamente mandou fechar. E detalhe, gente, eu passo- Mas Por aí, favor, senhor, detalhe. desculpa, o senhor está sendo contraditório. Por quê? Porque o senhor é legalista. Sou. Se houve uma invasão, então tem que haver punição. Sim, mas eles... Percebe que não é assim, que é tudo ao pé da letra? Mas, Sormani, se Concordo com eles você. não abrem aquele Então portão, deixa eu matar. o Felipe Melo Você foi tem amarrado razão ali. Você tem razão. Então quando você chega aqui com o argumento Eu que sou a está lei. escrito e acabou, não é assim. Se os seguranças do Palmeiras não tivessem feito o que eles A fizeram, intervenção foi positiva. haveria uma tragédia. E jogadores do Palmeiras poderiam ter saído numa situação Machucados. dramática. E detalhe, Sormani, eles então poderiam- não é assim. Quando a próxima Não, mas vez o senhor vier existem, aqui, não. a próxima vez o senhor vier aqui com opinião, Aí ele tem razão. Não, dizendo eu posso falar? que sou legalista, Eu sou e tem que legalista. respeitar a lei, Tem que não é respeitar a lei. assim. Só que o seguinte, não é assim. Pera! Que isso? Aí! Fala, Meletíssimo. Aí! Fala, Meletíssimo. Ah, se eu for meritíssimo agora, se eu tiver que dar voto, ele te destruiu. Não, eu vou só argumentar. desculpa, porque a Pascoal, lei mas- tem que ser Produção, interpretada. traz uma pá aí que eu preciso juntar o a lei Pascoal. tem que ser Ó, interpretada, Pascoal, senhor aqui, ó. Mano. Eu Ó, sou um cara Pascoal. legalista e vocês sabem muito bem da minha posição ao longo da minha vida. Eu defendo a lei. Só que é o seguinte, a lei tem que ser interpretada. E se os caras do Palmeiras... aí perfeito. A lei Agora tem o senhor que está ser- mudando de aí- opinião. Não, eu mantenho a minha opinião. A lei, ela existe e ela é interpretada. O que tá escrito lá? O que tá escrito lá? A ação dos homens do Palmeiras, essa ação permitiu que os jogadores não fossem trucidados Mas- dentro de campo. mas cê tá então isso certo. está dentro da lei. Cê tá Eles agiram certo. corretamente. Agora, haja sempre assim. É isso que eu quero. Nessa acho que sim, já. claro. Não, mas nessa Nesse exato situação... momento, o índice palmômetro, quem acha que o Pascoal foi bem? Eu acho. Muito obrigado, Ivan. Muito obrigado. Quem acha que Fábio Sormani foi bem? Eu tô mais perto dele, eu já nem sei. Mas o negócio é o seguinte, Benja, Você não me aplaudiu? Não, mas você foi bem também na bem. sua ótica, mas eu tô Então concordando, aplaude. mais com o tá Pascoal, legal, mas não eu vou te te dar mais apoio carona. Por quê? Porque antes ele te engoliu no momento. não, Aí, não, mas tá falando? Você Não, mostrou que você é Pascoal. rancoroso e Não, pelo negativo. contrário. Ele falou que você não vai dar carona pra você hoje. Não, tudo bem, não faz mal. eu vou- Mentira, ele que me dá carona, filho mesmo. Tudo bem. Mas, Sormani, eu concordo contigo. Os seguranças do Palmeiras, pela lei, não deveriam ter invadido o campo, assim como todos os funcionários do Penharol também não deveriam E ter jornalista, invadido. tinha que ter Jornalistas batido, também. jogador, Todo mundo invadiu o campo. Os seguranças do Palmeiras, eles só invadiram o campo após todo mundo invadir. E os seguranças do Palmeiras, detalhe, não deram uma porrada sequer. Não, verdade. Eu se tivesse Você tem ali, razão. fazendo a segurança de qualquer time, eu não ia perder a chance de dar uma porrada em alguém. Eu não ia perder, sinceramente não iria. Os seguranças do Palmeiras, eles foram muito profissionais, mas é verdade. Eles foram muito profissionais porque inúmeros jogadores uruguaios acuando jogadores do Palmeiras, o cara tava ali, ele também tava exposto a tomar uma porrada. O segurança também estava exposto a ser agredido. E os caras, em momento algum, nem lá dentro do túnel, mas quanto a isso- esforçaram qualquer tipo de agressão contra Drago ninguém. Ivan. Gente, pelo amor de Deus, não vamos me interpretar mal. Eu acho que os seguranças agiram super bem,
fizeram o que tinha que fazer. Se não tivessem feito o que fizeram, provavelmente teria havido uma tragédia. E não bateram em ninguém. Fizeram, agora, o que eu tô querendo pegar é o Pascoal na contradição. Não tem contradição porque nenhuma. ele diz o seguinte, eles só a foram lei lá tem que ser cumprida, respeitada. tem que ser Agora, nesse respeitada. caso, não pode? Não, mas eles agiram em favor da lei. Eles foram salvar os jogadores A que iam ser punição- trucidados. Vocês não estão tendo percepção disso. A punição vai determinar o que quer a organizadora do evento. Ela tem que respeitar a lei de cada país. Se pode, por exemplo, fazer a segurança interna em um estádio, se os times são obrigados a contratar seguranças particulares, então ela é obrigada a respeitar. Agora, a punição vai determinar o que a Conmebol, como organizadora do evento, vai querer para as próximas competições. Mas, gente, não pode Porque punir o se não Palmeiras. acontecer absolutamente... Vai sobrar para todo Não mundo, pode Pascoal. punir o Palmeiras. O Palmeiras Vai foi sobrar pra vítima todo da ação. mundo. Vai Gente, vocês não sobrar pra perceberam todo mundo. que o Palmeiras foi vítima dessa ação? Nossa, Vocês não também conseguem acho. perceber Ivan, eu isso. tô muito chateado com você. Por quê? Chateado. Mimimi. Sei lá, pode ser. Sabe quem que é? É o efeito da camiseta dele. Como é que é a camiseta dele? O Benjamin, ele tem uma entrada USB nessa camisa e precisa carregar 8 horas antes de usar. Mas se eu quiser mudar minha camisa agora no ar, eu mudo. Ah, duvido. Eu concordo Vamos ver se você consegue mudar. Pascoal, eu concordo com você. eu posso Peraí, eu Ivan, só ó, acho que ó, Ivan, vai sobrar ó. pra todo mundo. Delabo, eu posso mudar minha camisa? Você é mágico agora? Sou. Quer ver? Ó,